Olá, crianças, tudo bem? Bom, estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre produção de texto, tá bom? Eu separei aqui esse documento, eu vou deixar aqui na nossa plataforma, porque são ideias para que vocês comecem um parágrafo na produção de texto que vocês vão fazer, tá? Então, eu vou deixar aqui na plataforma para vocês consultarem quando vocês acharem necessário. Vou colocar um lá na nossa sala, tá bom? Para quê? Para lembrar vocês que um texto nem sempre tem que começar com era uma vez. E que nem todo parágrafo precisa começar de uma mesma maneira. Então, eu vou dar aqui ideias para vocês de como a gente começa um texto, como a gente desenvolve esse texto e como a gente termina esse texto, pelo menos no início de cada parágrafo, tá bom? Então, aqui eu tenho essas ideias, ó. Era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia e numa festa. Então, essas são maneiras que vocês podem começar uma história. Que vocês podem começar um parágrafo de uma história que vocês vão inventar, tá bom? A gente tem a parte do meio, então, assim, essa é uma ideia para um segundo parágrafo. Então, você pode começar com de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. E para finalizar uma história, você pode começar esse parágrafo dessa maneira. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, porque. Então, são ideias para começar parágrafos. Mas não se esqueçam de usar a imaginação. Por exemplo, num primeiro parágrafo aqui, gente, vocês podem colocar detalhes do personagem, vocês podem começar colocando onde esse personagem vive, se é numa floresta, se é num castelo, se é num bairro qualquer, sabe? Vocês não precisam ficar presos a uma coisa só, vocês podem usar a imaginação de vocês, tá? O meio é para vocês desenvolverem a história, né? O que acontece, o que vai acontecer que vai chamar a atenção de todo mundo que for ler a sua história, um desenvolvimento legal, uma coisa bacana que vocês podem colocar ali no meio da história, e para acabar, né, para finalizar essa história, vocês vão dar uma solução, né, para esse problema que você vai ter colocado no meio. Né? O meio vai ser um problema, alguma coisa que vai acontecer, e para chegar ao fim, vocês vão resolver esse problema, né? Então, boa sorte para vocês. Eu espero muito que tenha ajudado, e um beijo grande para todos, tá bom?